Olá pessoal, eu vou explicar para vocês. Nós vamos começar a trabalhar em cima do projeto que seria o projeto 2 para montagem em placa de circuito impresso. Embora não tenha sido montado nem o projeto 1, mas eu vou trabalhar de forma teórica, vou passar todas as informações para vocês de como seria a montagem dessa placa aí do projeto 2. Inicialmente, nós vamos analisar, né, o que é o projeto, o esquema elétrico e depois falar um pouco do layout também, né, como ficaria esse layout na placa. Na verdade, já vou passar para vocês o layout, né, a ideia não é ficar fazendo o layout dessa placa aí, fazendo assim, elaborando. Nós vamos analisar ele, né, fazendo um paralelo entre o esquema e o layout. Bom, aqui no caso, esse circuito, né, qual que é o objetivo desse projeto? Esse projeto é um alarme de passagem. A função dele, né, a ideia é que você tem um sensor, onde seria um LDR, no caso, né, um sensor de luz. O LDR, a função do LDR ele é um resistor que varia a sua resistência de acordo com a luminosidade. Então, ele vai ser usado como um sensor, né, que está uma fotinha do LDR. Então, ele vai ser usado como um sensor que vai detectar a luz. E a gente vai ter um LED de alto brilho que vai ser usado para produzir a luz que vai incidir sobre o LDR. E aí, conforme algum objeto, algum corpo passar e cortar essa luz do LED que está incidindo sobre o LDR, o circuito vai, digamos assim, vai disparar um alarme, né? Vai disparar uma sirene. O que vai ser a sirene? A sirene, na verdade, vai ser um buzzer, né? O buzzer é um componente que emite som, quando é alimentado, né, energizado, ele emite som. Ele é feito de material que a gente chama de piezoelétrico. Ele gera uma frequência, né, e no caso vai produzir um som quando ele é alimentado. Então, só que a ideia do circuito é que quando disparar esse alarme, ele fique tocando por algum tempo. E o que vai fazer com que ele toque, né, que ele fique temporizando esse acionamento, a figura principal aqui é o circuito integrado 555, que vocês vão estudar possivelmente mais para frente aí na matéria de eletrônica de potência. Mas a gente vai utilizar ele aí como uma função de temporizador. Na verdade, ele pode ser usado como oscilador e como temporizador. Esse circuito integrado ele vai ser disparado, né? Então quando o LDR for acionado, o LDR está controlando um transistor aqui. Ele está ligado na base do transistor, junto com o potenciômetro no resistor aqui, ele vai controlar o transistor, né? E aí quando a luz está incidindo sobre o LDR, a resistência dele é baixa, ele mantém o transistor, que pode, aqui no caso o transistor está trabalhando na região de corte e saturação, trabalhando com uma chave eletrônica. Então, quando o LDR está eliminado, ele vai ter uma baixa resistência e o transistor vai estar em corte. E aí, quando houver um corte no feixe aqui da luz do LED que está incidindo, né? O LED está aqui no final do circuito. Quando alguma coisa cortar o feixe de luz,
O LDR vai subir a resistência, porque quando ele está com pouca luminosidade, quanto menos luminosidade, mais aumenta a resistência dele, maior a resistência. A resistência dele pode variar de algumas centenas de ohms, né, quando está bem iluminado, até chegar na faixa dos mega ohms, né, quando ele está bem, assim, com a luz totalmente bloqueada em cima dele, totalmente escuro. Então, ele tem uma variação muito grande de resistência e ele é bem sensível. Essa sensibilidade assim, é coisa de alguns milissegundos, assim, ele pode detectar essa variação em milissegundos. Quando cortar o feixe de luz que está incidindo sobre ele, aumenta a resistência aqui, a queda de tensão aumenta no LDR, e aí vai polarizar o transistor aqui com uma tensão suficiente para acionar o transistor. E aí o transistor ele vai fechar essa ligação aqui tem um resistor e um capacitor ligados aqui. O que vai acontecer? O capacitor vai estar ligado no negativo, né, através do transistor, momentaneamente ligado. Ele vai começar a carga, né, ele vai estar em 0 volts, ele começa a carregar rapidamente, forçando uma espécie de um pulso negativo aqui no pino 2 do CI, que é o pino de disparo do CI. Então, esse acionamento aqui do RE gera um pulso no pino 2. O pino 2 é o disparo. O pino 1 e o pino 8 é a alimentação, o pino 1 é o negativo e o pino 8 é o positivo. O pino 4 é um pino de reset que está no VCC, que ele é acionado aqui. Para resetar ele tem que ser ligado no negativo. Então a gente liga ele no positivo para não ter esse reset. Esse pino aqui, digamos que está no lado, a gente liga ele no positivo. Se a gente quisesse resetar, né, por exemplo, ele está temporizando, você quer resetar ele, você põe um botão aqui, por exemplo, eu colocaria um botão ligado para o negativo. Se ele estiver temporizando, eu aperto o botão e reseto ele. Então aqui no caso, eu gerando um pulso negativo aqui no pino 2, né, conectando com o negativo, aí mesmo que eu deixe escurecido aqui o LDR, o que vai acontecer? O capacitor ele começa em 0, né, carregado, começa a carregar, né, a partir do 0, e aí ele vai carregar com a tensão da fonte aqui, né, que alimentando o circuito, ele vai alimentar, vai carregar com 12 volts. Quando ele estiver com 12 volts, não adianta que ele tem que ter um negativo aqui, está conectado no negativo para resetar. Então não adianta eu ficar escurecido, se ele contar o tempo aqui e desligar, não vai adiantar, porque ele vai estar com o positivo aqui. Para ele disparar novamente, eu tenho que apagar a luz, botar a luz novamente aqui, né, acender a luz novamente, para o transistor cortar, e aí ele vai fechar um loop aqui, ó, e aí acaba descarregando o capacitor, através desse fechamento aqui. E aí, quando cortar a luz novamente, aí sim gera outro pulso aqui para disparar. Então, tem sempre que escurecer, acender e apagar a luz, né, ou colocar a luminosidade e tirar novamente para disparar novamente o circuito. Aí não fica disparando se eu deixar escuro aqui. Tem que clarear e apagar novamente. Então, quando disparar o CI aqui, gerar um disparo aqui no pino 2, ele vai ativar o pino 3, que é a saída. O pino 3 está aqui, que está acionando o transistor, ligado no resistor, que está ligado na base do transistor. E aí, o transistor está controlando o relé, ligado aqui, um dos terminais do relé está no positivo e o terminal está no negativo, está ligado no transistor que vai para o negativo. Então,
Quando acionar o pino 3 do CI, ele vai acionar o transistor que vai acionar o relé. E o relé, por sua vez, vai fechar o contato, né, que vai ativar a sirene aqui. Então, e aí o 555, que é um tempo que está configurado como um temporizador, ele vai começar, ele forma um circuito aqui também, que determina o tempo, esses três componentes, são esses três componentes. Esse capacitor, esse resistor e o potenciômetro, que é, na verdade, usado para regular o tempo que eu quero que ele fique acionando. Então, quanto maior a resistência aqui, o capacitor carrega mais lentamente e demora mais tempo para ele desligar. Então, controla aqui através desse potenciômetro, que é o trim-pot 2, eu controlo o tempo que o circuito vai ficar ligado. E no trim-pot 1, na verdade, tem a sensibilidade aqui do LDR, que pode aumentar ou diminuir a sensibilidade. Aqui na saída eu tenho um regulador de tensão na saída, nessa parte do circuito eu tenho um regulador de tensão que tem aqui um diodo para gerar uma queda de tensão 0,7, ele tem um resistor e um LED. Esse diodo aqui, na verdade, se eu quiser trocar, ao invés de colocar um LED, colocar um laser que é alimentado com 4,5 volts normalmente, eu posso tirar o resistor e o LED e aí eu ligo o laser, um fio aqui ligando o laser nesse terminal, no terminal do resistor aqui e no negativo do catodo aqui no caso, que é o negativo do circuito. Eu vou poder substituir o resistor e o LED por um laser. E aí, como o laser é de 4 volts e pouquinho, eu tenho aqui o regulador é de 5 volts, né? Eu posso ter aqui 12 volts na entrada do regulador e ele regula para 5 volts. O regulador 7805 regula para 5 volts a saída. Então, gerando uma queda aqui, cai para 4 e pouco, que é o suficiente para acionar ou o resistor e o LED aqui no caso. O LED vai acender aqui, ou se eu quiser substituir, colocar um laser aqui também, ele vai ativar o laser que vai ser usado para iluminar aqui o LDR. Esse circuito pode ser, ele está alimentado aqui, né? O transformador vai ligado aqui, a saída dele, né? A saída com center tap, o terminal center tap vai ligado aqui, que vai ser negativo. E os outros dois polos aqui é uma fonte de identificador de onda completa, um capacitor de micro para estabilizar e um capacitor de 100 nano para variações de alta frequência. Então, os diodos, os dois capacitores e o transformador. A entrada do transformador passa uma dos fios, pode ser o preto ou o amarelo, ligado aqui passa pelo fusível, e o outro fio, né, vai passar pela chave. Então, e aí nos outros terminais aqui do fusível da chave a gente tem o cabo de força, costuma chamar de rabicho, para ligar na tomada. Depois eu vou detalhar mais essas ligações aí. Então esse circuito funciona dessa forma, né? Então, cortando a luz no LDR, controla o transistor que faz o disparo, através do capacitor aqui, o resistor faz o disparo do CI. O CI vai temporizar usando o capacitor e o resistor e o potenciômetro aqui, né, o tempo de carga dele que vai determinar o tempo de acionamento, que vai, uma vez acionado, vai manter aqui o transistor também em saturação, mantendo o relé ligado, tocando a sirene. Fecha o contato aqui e toca a sirene. Aí passou o tempo, né, o transistor vai chegar no nível aqui que vai desligar o CI aqui, né, e aí vai desligar, vai desativar o transistor. Por sua vez, o relé e tudo mais, e a sirene. Depois eu vou detalhar mais o circuito aí para vocês.